Bom dia, amados. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua manhã poderosamente. Hoje é quarta-feira, né? Que a graça e o poder de Deus possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, vindo de encontro a tudo aquilo que você precisa e necessita, sabendo que Deus é Deus em todo o tempo, que Ele é contigo, que Ele jamais te abandona e que Deus é aquele que nos fortalece, que o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amém? Hoje eu quero falar sim, não, não. Amém? Antigamente, irmãos, uma palavra, ela tinha muito peso, né? A palavra dada, ela valia muito, era um compromisso. Hoje, nós vemos um tempo que a palavra dada já não vale muito. Sempre que for conveniente, a gente rompe, né? Acha alguma brecha, se justifica, mas não sai perdendo de jeito nenhum. Se ensina ou não, é coisa de livro religioso. Sei que este é um livro sobre família, mas estou convicto que lealdade, fidelidade, companheirismo, honestidade se aprende em casa, junto com uma série de outras virtudes e valores. É como a família está debaixo de um terrível ataque de integridade. Hoje a sociedade está com problemas sérios em quesito de cumprir a palavra. Só em casa, até que a morte nos separe, se dissolveu incompatibilidade de gênios, né? Por que motivo eu deveria ser fiel aos outros que nem íntimos são? Enquanto isso, né, levando vantagem, isso até que é fácil, mas quando não está à vontade, se incomoda, ansioso, melhor desistir, partir para outro, mesmo que tenha dado a palavra, né? Isso não está errado. Então, a palavra empenhada, ela se despencou, né? Hoje, virou um artigo descartável, como aqueles importados da China. E Paulo já dizia que nos últimos dias as pessoas seriam infiéis em seus contratos. Está em Romanos 1:31. E bem parece que estamos chegando ao fim. Precisamos ser justos. Sei que nem sempre é fácil cumprir um compromisso assumido em virtude de inúmeros fatores externos e que nem sempre está ligado ao caráter da pessoa. Uma situação de desemprego inesperada é o que basta para colocar às vezes um pai de família em uma situação desesperadora por não ter que cumprir sua palavra. Ou alguém que resolve não fazer o combinado resulta em dificuldades para você também. Acredito que todos podem atender situações dessas espécies que passamos com dificuldades. Mas o que incomoda os outros é quando você não fala nada, não explica a situação, não procura resolver. Você deu a palavra, mas não está nem aí para as consequências de não cumprir. Se você falou, está falado. Então tem a obrigação de fazer o que disse ou não, ou então explicar por que você não conseguiu. E quando a gente esquece disso, eu confesso, né, que não é fácil, mas nós precisamos parar de dar desculpas, né? Não podemos arrumar outra justificativa, temos que falar a verdade, né? Fala que esqueceu mesmo, que isso é chato demais, mas é a verdade. As pessoas, irmãos, elas se sentem ofendidas, tristes, magoadas, mas eu esqueci. É uma situação constrangedora demais, ninguém gosta, mas se aconteceu, precisamos assumir, né? Não invente desculpa, né? Mentiras, esquecer não é pecado, pode até ser falta de consideração, mas não é pecado. Mentir para justificar o esquecimento e fazer emenda é ficar pior do que está. Mentir, irmão, se aprende em casa. Um pai que não cumpre a palavra está transmitindo um conceito para os seus filhos. Uma hora ele vai cobrar a verdade deles e não vai ter. Ele vai se sentir ofendido, triste, traído, furioso, mas a culpa é só dele. Durante anos, filhos se viram dizendo à esposa que estaria em um lugar quando na verdade estão em outro lugar. Ouvi dizendo que naquele fim de semana eles saíram juntos, mas nunca aconteceu. O que traria um presente e falhou. É claro que sempre
há uma boa explicação, o pai sempre se justifica, mas devido à constância das promessas não cumpridas, os filhos percebem que simplesmente não era verdade. E o mesmo acontece com a mãe, que vive escondendo coisas do marido, tentando ganhar a cumplicidade dos filhos para fazer o que acha certo. Um dia farão com que elas mesmas o bem ensinou os filhos, né? Eles vão mentir, porque eles viram isso. Então, mentir é um hábito desenvolvido após contínuo exemplo e muita prática. Pais são os primeiros exemplos, os mais fortes. Se nós, como pais, descuidamos da verdade, nunca podemos esperar a verdade dos nossos filhos. No fim, estaremos criando pessoas problemáticas para o mundo, para a igreja. E o mais estranho, para mim, é quando deliberadamente os pais ensinam seus filhos a não falar a verdade. Um exemplo clássico é quando o filho atende o telefonema de uma pessoa com a qual o pai não quer falar e este manda o filho dizer que não está. Muitas vezes os pais dizem aos filhos que eles precisam ter cuidado de não ferir os sentimentos das pessoas, e é por isso uma pequena mentira que pode ser dita. Esse comportamento segue até a idade adulta, né? E aí os filhos, tá o pai, tá o filho fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes a gente mente sem querer, mesmo sabendo que está errado, e às vezes é por causa do hábito que outras pessoas, né, outras coisas, causa medo, como um mecanismo de defesa, e para não sofrer a gente mente, e é claro que nem assim é certo deixar de falar a verdade, mas acontece, né? Então, meu querido, nós precisamos, né, dispor e dar a nossa palavra, o valor que o fato da palavra tem na nossa vida. A Bíblia fala que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E se isso acontece com você, se a mentira é constante, um vício, um hábito aprendidos com maus exemplos, né? Se é uma ferramenta de trabalho, de venda, de defesa, então você precisa correr para o Senhor. Ninguém mais vai poder libertar você a não ser Deus da verdade. É uma vergonha adquirir todo o patrimônio tendo como base a mentira. É devastador quando as pessoas descobrem a verdade a respeito das nossas mentiras, né? Então, que nós possamos viver a verdade, andar na verdade, falar a verdade. Quando a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade vos libertará, é viver a verdade, falar a verdade em todo o tempo, né? E ser uma pessoa de palavra, né? Mesmo que isso, irmãos, tem que passar por várias coisas, por cima de várias coisas, mas a verdade tem que prevalecer na nossa vida, amém? Isso faz bem para você, isso faz bem para o teu caráter diante das pessoas, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, essa manhã, Pai, aparta de nós, Pai, toda mentira, toda inverdade, Deus, tudo aquilo que não provém do Senhor nas nossas vidas. Queremos ser sinceros, honrar as palavras que nós damos. Não queremos, Senhor, ensinar nossos filhos a mentir. Queremos ser exemplo, Pai, de caráter, ó Deus, de virtude, Senhor, de falar a verdade, viver a verdade, praticar a verdade nas nossas vidas, Pai, para que verdadeiramente, Pai, a verdade seja conhecida por todos, Pai, e nós, como exemplo de pessoas de caráter, honrando a nossa palavra até o último momento, Senhor. Ajude-nos a ser verdadeiros, sinceros, íntegros, corretos, Pai, em tudo que fizermos, Pai, porque isso, Deus, nos fará bem, ó Deus, diante de Ti, nos fará bem conosco mesmo e fará bem diante das pessoas que nos conhecemos. E eu te louvo e te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe essa manhã. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deus abençoe. Um grande abraço.